todos bem-vindos. Então, nós vamos iniciar aqui nossa aula. Quem for entrando, né, vai acompanhando. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês, porque vocês estão aqui. E hoje, né, nós vamos falar sobre geografia. Nós finalizamos a região sudeste. Nós vamos ainda ter uma atividade sobre a região, mas hoje nós vamos falar sobre mais uma região. E aí hoje nós vamos falar, Luísa, José Gabriel, Jardel, sobre a região sul. E a região sul, ela é composta aí de 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje eu separei aqui um videozinho falando sobre o primeiro estado aí, que é sobre o Paraná, tá bom? Eu preparei ele aqui para vocês, eu vou mostrar, tá certo? E aí nós vamos dar início depois a falar um pouquinho mais sobre essa região. Deixa eu pegar ele aqui. 400 mil habitantes. Com quase 200 mil quilômetros quadrados, o Paraná é o 15º maior estado brasileiro e o 5º mais populoso, com mais de 11 milhões e 400 mil habitantes. Sua capital é Curitiba e é a 8ª maior cidade brasileira, com quase 2 milhões de habitantes. De origem guarani, o nome Curitiba significa muito pinheiro ou terra dos pinheiros, assim como o nome Paraná, que pode significar Rio Grande, rio como o mar ou rio semelhante ao mar. Esse nome tem origem geográfica em referência ao rio Paraná, que cruza o estado. O estado surgiu em 1854 e não, ele não surgiu do nada e nem caiu de paraquedas ali. Ele simplesmente se separou do estado de São Paulo. Curitiba é considerada a capital mais fria do Brasil e foi lá onde foi inaugurado o primeiro prédio giratório do mundo. O edifício Suite Voller possui 11 andares e cada andar pode girar 360 graus independentemente. Mas o negócio flopou um pouco, desde que foi inaugurado há 14 anos, nunca foi habitado. Uma das principais atividades econômicas do estado é a agricultura. Seus principais produtos são o trigo, a cana-de-açúcar, o milho, a soja e o café. E falando em café, nos tempos áureos, o estado era responsável por 60% de toda a produção mundial do café. O Paraná é dividido em 8 regiões: Litoral, Grande Curitiba, Campos Gerais, Centro e Centro-Sul, Vales do Iguaçu, Norte, Noroeste e Oeste. Além disso, em termos turísticos, é dividido em um total de 14 regiões, que vão desde o litoral até as Cataratas de Iguaçu, no Oeste. Entre as gírias comumente utilizadas no estado estão piá, guria, largar os betes, friaca, janho, jacu, jaguara, safanão e vina. E vina, para quem não sabe, é mais utilizado em Curitiba e é salsicha. O estado possui ao todo 399 municípios e os maiores, além da capital, são Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. E além disso, há a incrível Jardim de Olinda, que com seus 1.331 habitantes é a menor cidade do estado e a 13ª menor do país. E entre todas as cidades tem uma com nome bem peculiar: Rolândia. Se Uberlândia é a cidade do Uber, Rolândia é a cidade do... Vamos pro próximo. É o estado com a maior diversidade étnica do país, com alemães, espanhóis, italianos, japoneses, poloneses, ucranianos, africanos e indígenas. São ao todo 28 etnias. Por essa razão, a cultura e a comida do estado é bastante diversificada. Os pontos turísticos mais famosos do estado são as Cataratas de Iguaçu, Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, o Jardim Botânico de Curitiba, Ilha do Mel e Guarletá. Além disso, tem um bem bonito, que é o Salto de São Francisco, em Prudentópolis. São as cachoeiras legais, ó. É na divisa do estado com o Paraguai que está localizado a usina Itaipu, a 2ª maior represa hidrelétrica do mundo. Porém, em termos de produção de eletricidade, é a primeira, o que faz do Paraná o maior produtor de energia elétrica do país. Entre 1912 e 1916, o Paraná esteve com guerra contra Santa Catarina, na chamada Guerra do Contestado. Pelo menos 10 mil pessoas morreram em decorrência desse conflito. E com o fim da guerra, o limite entre os estados finalmente foi estabelecido. A então cidade paranaense de Porto União da Vitória acabou sendo dividida ao meio, metade ficando com Santa Catarina e outra metade ficando com o Paraná. Porto União e União da Vitória são as famosas cidades gêmeas, e parte da divisa entre elas está marcada por um trilho onde é possível estar
nas duas cidades e nos dois estados ao mesmo tempo. E para ir até a Torre Eiffel não é preciso ir para a França, é só ir até a cidade de Umuarama. Lá você vai encontrar uma réplica da Torre Eiffel com incríveis 32 metros de altura. Aí você pode tirar uma fotinha e postar no Instagram. Seria bom mudar o nome da cidade para Nova Paris também, ficaria top. E já que estamos falando de cidade, vamos falar de Londrina. O nome Londrina significa Pequena Londres. Isso tudo porque uma empresa inglesa estava atuando na região há muito tempo. O ponto mais alto do estado é o Pico Paraná, com 1.050 metros de altitude. E é nesse estado onde está localizada uma das únicas crateras de impacto do Brasil. A cratera de Vista Alegre foi formada há 130 milhões de anos e possui 9,5 km de diâmetro. É no Paraná onde encontram-se as Cataratas de Iguaçu, com 275 quedas d'água com até 80 metros de altura. Em Guarani, Iguaçu significa água grande. E mesmo sendo relacionada diretamente ao Brasil, 80% das cataratas estão do lado argentino e somente 20% do lado brasileiro. Mas não estamos nem aí, é do Brasil. A árvore símbolo do estado é a araucária. E já que estamos falando de natureza, o estado é coberto por mata atlântica, floresta tropical, mata de araucária e campos. O passeio de trem mais bonito do Brasil também fica por lá, e liga a cidade de Curitiba a Morretes. E é uma viagem que todos que tiverem a oportunidade devem fazer, porque é bem bonito. E o Paraná não leva o nome de Rússia brasileira por acaso. É lá onde tentam assaltar um carro forte com uma bazuca, onde os véis cansam de esperar a cirurgia pelo SUS e decidem fazer a cirurgia por conta própria. É o lugar em que os dinossauros ficam ilhados durante as chuvas, onde os motoristas levam a mãe no porta-malas, onde as capivaras correm atrás dos cachorros, onde as gurias acham empolgante tirar leite de vaca e onde as cachaceiras são presas pela polícia. Espero que o pai não tenha matado ela igual ela falou. Bom, e por aí vai. Essa é a Rússia brasileira, o Paraná. E aí, pessoal? Esse vídeo é bem engraçado, né? E traz algumas curiosidades sobre esse estado, sobre o Paraná. Então, assim, eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir conhecer Foz do Iguaçu, bem legal. Quem tiver a oportunidade um dia, vá conhecer. Realmente a parte das cataratas ali, a Argentina, é mais bonita, certo? Tem várias e maiores quedas d'água, mas do lado brasileiro também é bem legal. E lembrando, faz fronteira ali com o Paraguai, né? E também com a Argentina. Então você já aproveita e já conhece uma cidadezinha ali do Paraguai, dá para fazer umas comprinhas lá também. Lembrando que não é nada barato, tá? Porque eles vendem em dólar, Maria Luísa, então acaba ficando mais caro também. E aí tem como você também ir ali na Argentina e também conhecer ali o marco das três fronteiras. É bem legal. Então, se você tiver oportunidade de um dia, vá conhecer Foz do Iguaçu no Paraná, como também conhecer outros lugares aí, né, como Londrina e tudo mais. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a região sul e vamos falar, claro, sobre o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ao longo das nossas aulas, eu vou trazendo alguns vídeos desse aí para vocês, tá bom? Então aqui, vem até falando aqui, né, esse Paraná. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A região sul do Brasil é uma região muito bacana, muito bonita, por sinal. Eu vou até deixar ela grande assim para vocês verem. Então, o objetivo desse capítulo, né, ao final, nós vamos identificar os estados que compõem essa região sul. Eu já falei para vocês, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos analisar os principais aspectos, tanto natural, que compõe essa paisagem. Vamos reconhecer o potencial hidrelétrico da região. Tem lá a usina de Itaipu, imensa, uma usina muito grande, também bem legal de se conhecer. Identificar aí as principais características históricas do povoamento dessa região. Né? Nós vamos ver que há grande influência aí dos imigrantes, tanto italianos como alemães, e aí tem características bem legais que nós vamos aprender. Vamos analisar o fluxo migratório, olha só, da região para outras regiões do Brasil e reconhecer a agropecuária como uma atividade econômica importante aí para a região sul.
identificar as principais características da atividade industrial nessa região, que vai ser a segunda mais industrializada, e perceber essa herança cultural dos imigrantes, né, e o costume que tem aí na população, e analisar e refletir sobre a questão da arenização, né, que existe aí na região sul. Bom, aqui nós estamos no Memorial Casa Italiana, na Praça das Etnias. Eu fui aí nesse local, eu conheci essa praça bem bacana, e tenho também uma foto aí nesse local, depois eu mostro para vocês, tá bom? É bem legal essa Praça das Etnias, ela é na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Essa foto aí foi de 2015, e essa casa é uma homenagem justamente à migração italiana na região. Belíssima, por sinal. Eu gosto né, dessas, tudo que for antigo, assim, bem, eu fico bem empolgado. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem a outra parte aqui também. Bom, a região sul, aqui no mapa vem mostrando, né? Aqui nós vamos ter o Paraná, ó. Aqui justamente essa partezinha aqui, ó, do mapa, tá bom? Vamos ter o Paraná, vamos ter Santa Catarina aqui, ó, e vamos ter o Rio Grande do Sul. Então nós vamos ver que aqui o Rio Grande do Sul é uma que tem uma das áreas maiores, né? Justamente. Então, ó, nós vamos aprender e entender os aspectos naturais dessa região. Pessoal, ó, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para questionar, se vocês estão achando interessante, querem participar, é super importante a participação de vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade. A região sul é a menor das 5 regiões brasileiras. Ela é formada aí por 3 estados e possui cerca de 577 mil quilômetros quadrados, ou seja, representa aí aproximadamente 7% do território do país. A maior nós vamos ter justamente a região norte. O clima e a vegetação do sul. Lá no vídeo, né, vocês viram lá que uma das características é as araucárias, né, que é uma árvore ali justamente típica, né, da região. Então a região sul é a única entre as regiões do país onde predomina o clima subtropical. Pessoal, é bem interessante isso daqui, ó, porque justamente pega uma partezinha também aqui de São Paulo, né? Mas é uma região que vai ter um clima a menos, as temperaturas vão ser menores, né? Então, quando a gente está justamente no inverno, a gente vai ver lá essa região, por exemplo, teve até a ocorrência de neve, né? Em algumas cidades da região sul, né? Justamente por causa que o clima vai ser subtropical. E por essa razão, ó, é conhecida pelas baixas temperaturas, que caracterizam boa parte do seu território no período do inverno. Então, nós estamos agora saindo do inverno e lá agora também já fica um pouco mais quente, né? Essas condições climáticas associadas a variadas formas do relevo que tem na região vai propiciar justamente aí o desenvolvimento de diferentes formações vegetais nas paisagens naturais dessa região, tá bom? Então, aqui nesse mapa é bem interessante, porque eu vou até ampliar ele aqui para que nós possamos verificar melhor. Aqui vem mostrando sobre o clima da região. Então, ó, o clima tropical de altitude. Pega essa parte aqui, ó, justamente do Paraná, e o restante nós vamos ter o clima subtropical, tá vendo? Então, pega toda essa região aqui de verde. E aí, sempre que a gente falar em clima, nós estamos falando também de vegetação, né? Porque eles estão ali associados, clima, relevo, vegetação. Então, aqui, ó, nós vamos ter a floresta tropical, esse verdinho aqui mais escuro, a mata das araucárias, ó, toda essa região aqui. Vamos também ter uma vegetação litorânea, essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? É o litoral, a mata litorânea. E vamos ter também, deixa eu permitir aqui, Débora. Oi, Débora, seja bem-vinda, viu?
E vamos ter também aqui, ó, os campos gaúchos, os pampas, né? Como se diz, é toda essa outra região. Então, ó, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre a região sul do Brasil. A região sul é composta de 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí eu estou mostrando aqui a vocês o clima na região e a vegetação. O clima que vai predominar é o clima subtropical, que ele vai ser caracterizado por temperaturas amenas, mais baixas, tá bom? E vamos ter aí formações vegetais, como a floresta tropical, mata das araucárias, que vai ser características dessa região. Vamos ter uma vegetação também litorânea, que é justamente essa partezinha que eu mostrei, e vamos ter os campos gaúchos, que com certeza vocês já ouviram falar também, tá certo? Então, olha, aqui vem falando justamente o que eu mostrei ali no mapa. No mapa B, podemos observar os diferentes tipos de vegetação que cobriam originalmente a região sul. E quando comparamos com o mapa A, verificamos que a cobertura vegetal predominante da região corresponde a formações vegetais que melhor se desenvolvem no clima subtropical, ou seja, verão quente, inverno com temperaturas amenas, e as chuvas elas são bem distribuídas durante todo o ano. Entre elas vai se destacar a mata das araucárias e os campos, que nós vamos encontrar apenas nessa região aí. Nas porções mais elevadas do relevo, nos locais mais altos, é comum a ocorrência de geadas no período do inverno em alguns municípios. E aqui tem alguns municípios que são bem legais de se destacar. Vou até destacar eles aqui, ó. Vamos ter São Joaquim, Urubici, né, Lages, que estão localizados aqui no estado de Santa Catarina, e pode também haver aí nos anos mais frios a predominância de neve. Então, esse ano, com certeza, vocês viram aí nos jornais, né, acompanharam as notícias, que alguns desses municípios teve, sim, a ocorrência de neve nessas localidades. E é bem legal, né? Quando a gente vai lá no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina e no Paraná, né? Todo mundo vai mais elegante, com aquelas roupas de frio, fica bem legal. Bom, gente, tudo isso tem muito a ver com o relevo, né? O relevo ele também está muito ligado à questão aí do clima e também da vegetação. E aqui nós vamos falar sobre o relevo e a hidrografia. Sempre que a gente falar em hidrografia, nós estamos falando ali dos rios da região. Então, a região sul ela abriga uma vasta rede hidrográfica de rios importantes, sendo que parte dela corre por terrenos localizados em planaltos, fator que confere amplo potencial energético para a região. E nós vamos ter lá a usina de Itaipu, né, que ela é responsável aí justamente pela geração de energia. Entre as bacias hidrográficas presentes na região, a do Rio Paraná, que abrange também partes da região sudeste e centro-oeste do país e merece destaque especial. Os rios dessas bacias aí abrigam, né, no seu conjunto de 176 usinas hidrelétricas, olha só, e corresponde por praticamente 59% de toda a produção nacional de hidroeletricidade, né, de energia gerada a partir das hidrelétricas. Lembrando que nesse período, né, nós estamos vivendo atualmente um período crítico, porque os reservatórios eles estão com um nível baixo, né? Então acaba aí tendo pouca geração de energia. Então nós precisamos de alguma forma economizar. Entre as usinas hidrelétricas aí presentes no Rio Paraná, uma em particular, a usina hidrelétrica de Itaipu. Também tive a oportunidade de conhecer a usina de Itaipu. Depois eu mostro até algumas fotos para vocês. Se destaca-se das demais justamente pela sua magnitude. Ela é uma usina binacional, brasileira e paraguaia, tá certo? Então, quem controla ali essa usina, justamente ela foi construída em parceria com o Paraguai, então ela é binacional, tanto do Brasil como também do Paraguai.
Ou seja, ela é desenvolvida a partir de uma parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai, que produziu em 2017 cerca de 96 milhões de megawatts-hora, né? Energia responsável aí pelo suprimento de aproximadamente 15% do consumo do Brasil e 86% no Paraguai. Bem interessante isso daí. Olha só, embora a construção da usina hidrelétrica de Itaipu ela teve início lá em 1975 e tenha sido um dos maiores empreendimentos de engenharia do país, ela foi alvo de muitas polêmicas, já que não foram poucos os impactos ambientais causados aí por sua construção. E aí nós vamos ter algumas imagens depois aqui da usina. Pessoal, é bem interessante destacar isso daí, porque realmente ela trouxe vários impactos ambientais. Eu tive a oportunidade de conhecer lá a região que foi inundada justamente porque o que é uma hidrelétrica? É você represar um rio. Então, você segura aquela água e vai liberando aos pouquinhos. Então, quando você constrói essa usina, uma área grande, né? Ela vai ser alagada justamente pela água e aí você acaba inundando, né, aquela região, acaba tirando o habitat natural dos animais que vivem naquela localidade. Às vezes as pessoas precisam se deslocar também dos seus locais, né, da sua região, e isso traz um prejuízo. Então, vários animais morreram afogados porque eles tinham lá um período de 15 dias para tirar esses animais até a água aí inundando esses locais. Só que nesse período teve um volume de chuva muito grande na região e aí esse período de 15 dias ele acabou diminuindo aí, eu acho, para 7 dias, né? Então não deu tempo eles tirarem. E aí eles têm vários santuários, locais lá onde você pode conhecer os animais ali da região. Então, aqui, ó, nós vamos ter as áreas com maior altitude, certo? Essa área que está aqui mais em laranja. Vamos ter aqui, ó, mostrando essa área verde aqui, são as áreas mais planas, tá bom? Vamos lá. E aqui, ó, nós temos uma foto justamente da usina hidrelétrica de Itaipu. Ela faz aí fronteira do Brasil com o Paraguai, justamente em Foz do Iguaçu. Também é possível observar parte do reservatório formado aí pela barragem da hidrelétrica. Então, toda essa área aí. É bem interessante, pessoal. Quem tiver a oportunidade um dia de visitar, você passa aqui, ó, por cima dessa área, conhece tudo isso daqui, é bem legal. O reservatório, ó, de Itaipu alagou uma área de cerca de 1.350 quilômetros quadrados. Além de submergir aí, ó, várias propriedades agrícolas, destruiu diversas formações vegetais originais que ocupavam o local. Então, ela trouxe, sim, vários impactos ambientais aí para essa região, tá bom? Vamos lá. Pessoal, podem participar, tá? Fazer pergunta. Professor, não estou entendendo isso, queria que o senhor voltasse. Fiquem à vontade, nós estamos aqui para isso. Tá bom? Então vamos lá. A região sul e sua população. Gente, olha só, nós vamos ver que a região sul ela vai ser marcada justamente aí pela imigração, pessoas que vieram para a região. Então, após as chegadas dos portugueses ao Brasil, lá no século XVI, poucas áreas da região sul elas foram povoadas por colonizadores europeus. Até o início do século XIX, a população era constituída principalmente por povos nativos e a maior parte do território da região era coberta por mata nativa. As áreas povoadas por esses povos durante esse período consistiam em pequenos povoados que estavam localizados ali junto ao litoral e algumas áreas também da campanha gaúcha, né, onde se praticava a criação extensiva de gado. Então aqui você vê uma fotografia, né, do século XVII, os vilarejos que eram localizados aí no litoral da região sul, e eles sobreviviam basicamente em razão da procura do ouro. E como exemplo desses núcleos urbanos, temos o vilarejo aí de Nossa Senhora do Desterro,
hoje é a cidade de Florianópolis, certo? Mostrado aí na pintura acima de Jean-Baptiste Debré, ele é do século XIX. No entanto, nós vamos ver que vieram muitos imigrantes. Olha só, o povoamento da região sul, ela ocorre justamente por europeus, ocorreu a partir aí do século XIX, quando o governo brasileiro ele procurou defender seu domínio, né, sobre essa porção do território do país, diante dos interesses de países vizinhos. O Brasil faz fronteira ali, ó, com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Então passou a promover um programa de incentivo à imigração europeia voltado para essa região. E vieram justamente aí imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras. De modo geral, os imigrantes eles foram atraídos para o Brasil em busca de uma vida melhor, já que naquele período muitos países da Europa conviviam aí com problemas socioeconômicos, como a questão de guerra e desemprego. Os principais imigrantes que vieram para o Brasil foram alemães, italianos e eslavos, tá bom? E aqui nesse mapa vem mostrando isso daí. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês uma cena que é bem legal de mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas a Globo, ela passou várias novelas, né, que mostravam justamente essa imigração, as pessoas chegando, né? Então, teve várias novelas que mostravam isso, né? Não, pessoal, vamos deixar para a próxima aula. Eu garanto a vocês que eu mostro justamente essas imagens, que eu acho bem interessante que vocês conheçam. Então, aqui você vai ter, né, os alemães, italianos, né, e também população aí mista, né? Então, veja, ó, que toda essa região aqui foi justamente ocupada por esses povos que vieram aqui para o Brasil. Então, os japoneses também participaram aí da colonização da região sul. Em meados já do século XX, esse grupo de imigrantes se dirigiu principalmente para a porção norte do estado do Paraná. A expansão das lavouras de café do oeste paulista em direção ao norte do estado paranaense também atraíram os japoneses, né, e descendentes de imigrantes europeus. Trouxeram trabalhadores vindos do estado de São Paulo, Minas Gerais e da região nordeste do país também. Então nós vamos ver aí uma grande influência desses povos que vieram aqui para o Brasil. E eles, claro, vão ter aí uma cultura totalmente diferente da nossa aqui da região nordeste. A fotografia aí, gente, mostra a Praça da Poesia Germânica, no Bosque Alemão, em Curitiba. Essa construção é uma réplica da fachada da Casa Mila, né, residência construída por imigrantes alemães em 1870. E aqui vem falando sobre o povoado diferente, né? Então nós vamos ver que justamente eles se organizaram de uma forma diferente. A colonização da região sul, ela apresentou características diferentes dos processos de colonização que ocorreram aqui, por exemplo, no Nordeste e no Sudeste do Brasil, como nós estudamos. Nessas duas regiões, a maior parte dos imigrantes colonizadores, eles trabalhavam aí nas grandes propriedades de monocultura. Monocultura é quando se planta apenas uma cultura, no caso aí, de cana-de-açúcar, né, no Nordeste, e de café no Sudeste. Já na região sul, os imigrantes inseridos em pequenas e médias propriedades e com uso de mão de obra familiar praticava policultura. Isso quer dizer o quê? O cultivo de tipos variados de lavoura. Além disso, nessas propriedades era comum a criação de animais como bois, né, porcos, galinhas e junto às lavouras. Pessoal, o que eu falei aqui para vocês? Que na região Nordeste e Sudeste vai se destacar aqui no Nordeste a cana-de-açúcar, no Sudeste o café. Eram grandes propriedades, né, que nós damos o nome aí de latifúndios, de monocultura, quando se planta apenas uma cultura. Já na região sul do Brasil, isso ocorreu um pouco diferente. Nós já tínhamos ali a policultura, onde você planta o milho, o feijão, né, a batata, e pequenas propriedades. Já eram pequenas propriedades e não grandes propriedades. Então, com o passar do tempo, essas propriedades da região sul, em que se praticava aí a policultura, ganharam espaço no comércio interno do país,
aquele que é desenvolvido dentro do nosso país, o comércio, e desempenharam um importante papel no abastecimento de outras cidades, principalmente aí do Sudeste, onde a atividade industrial ela era muito crescente. Aqui nós vamos ver várias famílias de imigrantes italianos que se dedicavam ao cultivo de uvas e à produção de vinho. Até hoje, se você for na região sul do Brasil, você vai ver grandes propriedades, né, onde eles plantam uva, e essa uva está destinada aí justamente à produção de vinho. É uma região muito rica, nós vamos falar muito sobre ela, mas hoje nós vamos parando por aqui e nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula falando sobre a população atual da região sul, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu vou mandar a atividade para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Muito obrigado a todos.